Uma breve reflexão é o bastante para nos deixar confusos. Jesus e sua família são descendentes de um grupo de hebreus, cerca de 70, que foram para o Egito a convite de José, o irmão vendido, por quem o faraó tinha alta conta. Como José havia conquistado a confiança do faraó, foram muito bem tratados durante 30 anos. Porém, com a morte do governante, foram escravizados por mais de 400 anos. Estima-se que dos 70 iniciais com o convívio, geraram-se cerca de 600 mil homens e mulheres, não mais com a pele clara. A multidão que saiu do Egito seguindo Moisés tinha, naturalmente, a pele escurecida, resultado de uma combinação que passou a se chamar afroasiática. É evidente que se Jesus e os seus fossem brancos, não teriam conseguido se esconder entre os egípcios negros sem serem notados. Em Apocalipse, Jesus, chamado o Cordeiro de Deus, um homem com o cabelo lanoso e os pés com a cor de bronze queimado, com a aparência de pele como a pedra de jade e de sardônio. Estas representações negras eram vistas com naturalidade, até o momento em que se fez necessário escravizar negros e índios em nome da expansão do cristianismo nas Américas. Ser negro deixa de ser um perfil de característica e passa a ser uma danação. Cristo e seus discípulos. Anônimo, século VI, Museu do Cairo. Não há muitas referências sobre esta obra medieval, provavelmente bizantina, que pertence ao acervo do Museu do Cairo, ou Museu Egípcio, e é reconhecida como a imagem mais antiga de Jesus com seus discípulos. Madonna del Carmine, a Morena, anônimo, aproximadamente século X, Nápoles. Provavelmente de origem oriental, chega à região da Campânia por volta do século XIII, instalada numa capela erguida em homenagem a São Nicolau de Mira. Provavelmente teria sido transportada pelos carmelitas, que já estavam estabelecidos na região. A partir daí, a devoção se espalhou por toda a região napolitana. Nossa Senhora de Częstochowa, Mosteiro de Jasna Góra, Monte Claro, em Częstochowa, Polônia. Também conhecida como Beata Taumaturga Virgem Maria Imaculada Conceição. Estimativa séculos IV, VI ou IX. Pelas características, trata-se de uma obra bizantina, criada entre os séculos VI e IX, levada ao mosteiro polonês no século XIV pelo príncipe Władysław. Há também uma lenda sobre as origens desta imagem. Diz que o quadro fora pintado por São Lucas sobre uma mesa de cedro na casa de Maria e José. No ano de 326, teria sido encontrada por Santa Helena, em Jerusalém. A santa levou a imagem para Constantinopla, entregando a seu filho Constantino o Grande. De Constantinopla, a imagem seguiu para Belz, na Ucrânia, de onde foi tomada pelos poloneses.
A pintura estava sendo transportada em 1384, quando, ao passar em Częstochowa, os cavalos se recusaram a continuar. A tropa de poloneses aproveitou para descansar e o líder foi avisado, em um sonho, para deixar a imagem naquele mosteiro, de onde nunca mais saiu. Por ser padroeira da Polônia, a imagem é venerada em todo o país ainda hoje. Porém, os ucranianos também têm devoção pela santa, que é bastante mencionada em suas canções populares, principalmente entre os séculos XVI e XVII. Caravaggio. A Natividade, 1609. Caravaggio criou o chiaroscuro, luz e sombra moldando as pinturas. Ele não esboçava a lápis antes, pintava diretamente sobre o canvas negro, observando os modelos que catava nas feiras, nas ruas, nas tabernas. Eram bêbados, aleijados, prostitutas, pessoas do povo que representavam os santos do Evangelho. Aproximou a santidade da humanidade, e isso foi algo que custou caro a este gênio barroco. Não obstante a delicadeza dos seus quadros, mesmo mostrando realidades duras, sua vida foi violenta, entre duelos, assassinatos, perseguições e um perfil de característica de orientação sexual múltipla, diversa, sem barreiras, como era bastante comum na época. Peter Paul Rubens, Adoração dos Reis Magos, 1609-1629. Um mestre na característica dos pintores barrocos que é a de manipular nossos sentimentos e nos conduzir o olhar, induzindo seu movimento, seu deslocamento ao longo da narrativa proporcionada pelos seus quadros. O brilhantismo do vermelho das vestes ao centro só foi possível após a descoberta do Brasil, e o uso dos pigmentos brasis da famosa árvore Brasil difundiu-se e ganhou a preferência dos pintores de várias gerações que se seguiram. As figuras em movimento precipitam em direção ao menino Jesus, a esperança do mundo derramada como avalanche sobre aquele que acaba de nascer. Importante chamar aqui a atenção para o período de 20 anos que o pintor levou para concluir a obra. Comparando com os dias de hoje, uma boa dica para refletir sobre o quanto nos deprimimos ficar 24 horas sem postar nada em rede social, com a sensação de estarmos não existindo. Adoramos os instantâneos e perdemos a medida de que só podemos existir na duração. El Greco, Adoração dos Pastores, 1612-1614. El Greco foi o primeiro pintor genuinamente barroco, embora o barroco não seja algo tão genuíno assim e seu conceito tenha sido criado já no século XIX. Mais uma vez, o deslocamento do centro do quadro, induzindo o movimento do olhar. Cria uma narrativa em movimento circular até o centro onde está o objeto da adoração dos pastores, a imagem do Cristo menino, que se converte na fonte irradiadora da luz que ilumina todo o quadro. O quadro é opressor pela ausência de espaço livre. Note-se que este pintor cretense pouco usa os apelos das cores, muito comuns no período, valendo-se da sua capacidade de nos conduzir apenas pelas formas. Os personagens são distorcidos e monumentais, o que nos impressiona ainda mais. A sugestão do movimento circular está presente nas obras deste estilo quando tratam deste tema, por ser o círculo um signo de perfeição e divindade, movimento cíclico e repetitivo, como a própria vida. Rembrandt.
O sonho de José, 1645. Como descrito em Mateus, um anjo do Senhor aparece para José em sonho e diz para que ele não tenha medo de tomar Maria como esposa, porque a criança concebida nela vem do Espírito Santo. No sonho, o anjo diz que a criança salvará as pessoas dos seus pecados e será chamada Emanuel, Deus conosco, conforme foi dito através do profeta Isaías. Quando José acordou, fez o que o anjo havia comandado. A cena, iluminada pela luz dourada do anjo, revela a pobreza das condições em que nasceu o Salvador, Jesus, Emanuel. Dominam os tons luminosos e contrastes dramáticos, o acabamento cuidadoso e uma técnica refinada, mostrando figuras com gestos que refletem a intensidade das ações. John Everett Millais. Jesus em sua casa em Nazaré, 1850. Obra do realismo inglês pré-rafaelita. O quadro causou espanto e revolta por retratar a Sagrada Família como outra qualquer. Repleta de simbolismos cristãos, a obra mostra Jesus com a mão sangrando, como um prenúncio do estigma. Uma gota de sangue caiu em seu pé esquerdo. Sua mãe lhe oferece o alento de um carinho. Seu pai tira a farpa da sua mão enquanto o primo João Batista, vestido em pele de animal, traz a água para lavar a ferida, como no batismo que ocorreria depois. João tem o mesmo semblante de humildade descrito quando da ocasião do batismo de Cristo por ele. Jesus está numa posição em que seria retratado quando adulto, como se estivesse abençoando.
Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022.